Eu quero dizer o seguinte, doutora Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Ficou chocada com essa imagem? Na verdade, infelizmente, é uma imagem que acontece cada vez mais, né? A gente tem atendido cada vez mais complicações, assim como os procedimentos estéticos têm crescido muito no mundo inteiro e no Brasil, principalmente porque é o segundo maior mercado de estética mundial, assim também cresceram as complicações, né? A doutora Gabriele é dermatologista, né? E nós chamamos ela para justamente falar sobre esse mundo da beleza também que Lola Land está mostrando, né? Porque a procura, principalmente das mulheres, né? Por um padrão de beleza, né? Está cada vez mais crescente, né? E principalmente, assim, como a senhora disse, né? O Brasil é um dos países que mais consome produtos de beleza, né? Isso. E isso leva aos procedimentos estéticos, né? Tanto de cirurgia plástica, como também de botox e assim por diante, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com certeza, né? A questão de redes sociais, né? Tem vendido procedimentos para diversas idades, isso desde pacientes mais jovens tem procurado, muito recente, né? Então a gente sabe que existe uma precocidade e uma busca pela perfeição que muitas vezes é inatingível, né? Até por uma questão pessoal, a identidade daquela pessoa. Antigamente, se discutiu muito a questão da harmonização facial. Então, a gente começou com esse termo na área médica realmente para deixar o rosto mais belo, mais harmônico. E, por um momento, ele virou algo pejorativo. A gente fala da harmonização facial hoje em dia em programas, em questão de jornalismo, muito pelo exagero, né? Então, teve aqueles rostos exagerados, vários artistas com modificações faciais. E isso levou muitas pessoas a terem medo de fazer procedimentos estéticos, né? E, hoje em dia, a nova tendência é justamente o Quiet Beauty, né? Quiet Luxury, isso para diversas áreas. São procedimentos que as pessoas querem se sentir melhor na sua melhor versão, mas não modificar o rosto. É um embelezamento facial com naturalidade, corrigir questões estéticas, deixar o rosto mais belo, mais harmônico, mas claro que existe uma individualidade. Não é um padrão de beleza, né? Porque senão vai sim virar uma desarmonização facial, né? Sim. A senhora trouxe fotos, né? E eu quero ilustrar isso, né? Vamos ver as fotos que a doutora Gabriele. Bom, aqui é um padrão de beleza, ali me arrebentou, né? Porque, olha, dois ícones, né? Na verdade, é a mesma pessoa. Isso. Só que parecem duas pessoas diferentes, né? O que aconteceu aqui, doutora Gabriela? Então, o Brad Pitt, ele é um dos exemplos que a gente tem trazido, principalmente para o público masculino, que tem muito medo de fazer procedimento estético, né? Justamente por essa questão da harmonização exagerada, que foi um artista que, obviamente, não modificou, né, o rosto, justamente ele ficou mais jovial e mais belo, mais bonito, né? Então... Porque a foto da direita, né? Ou seja, não sei se é da direita da TV, né? Ele parece que tá mais novo. Mais novo e o outro mais Mas é o mais velho. O que tá de jaqueta ali, ele tá mais novo ou mais velho que de smoking? Tu vê que ele tá com a barba, né? A Sim. barba branca, mas o que a gente avalia, né? A questão, por exemplo, da flacidez no terço inferior do rosto, né? A gente vê que ali tem mais linhas, mais rugas de expressão. Sim. Ele é um homem bonito de qualquer idade, Sim. né? A gente tá falando da questão da jovialidade, o quanto ele parece mais jovem atualmente. Então, quais procedimentos que podem Tá mais ser jovem com a jaqueta, então? Isso, com certeza. Meu Deus, ele parece 25 anos ali. Ele voltou muito ao rosto que ele tinha antigamente, né? Mas assim, vocês não conseguem detectar exatamente qual o procedimento que foi feito, que é o que a gente quer. Eu falo isso para meus pacientes constantemente. Se o procedimento aparece mais do que a pessoa, tá errado. Se tu entra numa sala assim, tu fez tal coisa. Sim. Então, E ali quem é? Desculpa que eu não... A Lindsay Lohan, que é uma atriz americana, né? Então ela também Meu Deus, transformação total. Ela é uma pessoa jovem, que com os procedimentos aumentou muito a idade, a fisionomia, pelo rosto mais inflado, pela boca exagerada, traços mais exagerados. Então, essa tendência da retirada dos produtos, traços mais naturais, deixa o rosto mais belo, né? Deixa o rosto mais bonito. Então, o que a gente consegue ver? Que ela diminuiu o lábio, né? O preenchimento labial. A gente vai perdendo o lábio com o passar do tempo e eu falo para meus pacientes que é uma questão de confiança. Geralmente é um dos últimos procedimentos que eu consigo fazer nelas, porque elas morrem de medo que cheguem em casa com o marido no seu consultório, tá? Se eu fosse eu, tá? Eu diria assim, a senhora consegue me deixar com cara de 40? Olha, a questão da idade, o etarismo acabou, né? A gente sabe que tem pessoas com 60 anos que parecem que tem 30, tem pessoas de 30 que parecem que tem mais. Mas eu quando me olho pro espelho, eu fico com gastrite já. Não, a gente sempre tem como melhorar, né? Tem como. Então, com certeza. Eu falo que nem construir uma casa, não é nem só tijolo, nem só cimento. Não, mas são todas as camadas da pele. É o doutor Guilherme que vai falar como melhora a gastrite. Agora, tem como melhorar a gastrite eu me olhando no espelho e vendo uma pessoa com 40 anos? Com certeza a gente então tem não como precisamos fazer a matéria com o doutor Guilherme. O doutor Guilherme só pode ir porque ninguém vai ter mais gastrite quando se olhar pro espelho. É isso?
Não, a gente tem vários procedimentos, né? Tanto os injetáveis, né? Que são os procedimentos de ácido hialurônico, que fazem o contorno facial, Sim. melhora de olheiras, bigode chinês, que são essas rugas que são alguns dos procedimentos mais procurados por homens. Outra questão é a toxina botulínica, né? O famoso Botox, que é uma marca. Os pacientes que nunca fizeram, às vezes ficam com um pouco de medo de realizar esse procedimento, mas as técnicas para o homem são completamente diferentes das técnicas para a mulher. A gente deixa o rosto movimentando mais, deixa linhas de expressão, não é sobre deixar o rosto completamente esticado, né? Até para não perder a masculinidade. E também a questão de flacidez, né? Que é algo que acomete desde os 25 anos, a gente começa perdendo colágeno. Então, existem procedimentos mais naturais, como os ultrassons microfocados, que tratam a musculatura e a gordura do nosso rosto, fazendo um lifting de maneira natural. Então, justamente para quem tem medo de cirurgia, não quer se operar, até porque a cirurgia não é algo definitivo, nos ajuda muito na dermatologia. Então, pacientes que optam por lifting é ótimo também, porque depois a gente segue com o tratamento. Nada vai ser definitivo, né? Agora, doutora, também eu sempre vejo assim, ó, que as pessoas estão vivendo mais agora. Né? Com certeza. E eu acho que tudo que a gente puder melhorar na vida, né? Agora tem que achar sempre uma pessoa que a gente tire a ficha, né? Para ver como que é. Eu acho que... Qual é o conselho que a senhora daria para aquela pessoa que está com medo de procurar um tratamento? A gente tem que fazer uma pesquisa onde é só na internet? Como que a gente tem que procurar um bom dermatologista? Então, o ideal é entrar... Tem 2 sites que eu costumo indicar. Um é do Conselho Federal de Medicina, né? Isso não só para a área da dermatologia, mas para as outras áreas também. E o outro é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Lá a gente consegue ver todos os profissionais que são qualificados e certificados para serem realmente dermatologistas. Porque muitas vezes na rede social se denominam às vezes doutora, a gente não sabe o que realmente aquele profissional é. E às vezes a pessoa vai e só fica sabendo depois que realmente não é um médico ou um profissional qualificado em si. E a gente tem que fazer todos os exames antes também, para ver se a gente pode, de repente, fazer Com certeza. Existem complicações que vêm justamente por doenças sistêmicas. Pacientes que têm alteração de coagulação, que podem ter algum tipo de hemorragia. Gastrite não... diabetes. Tudo altera a cicatrização, então por isso que é importante uma avaliação geral, né? Atividade física, alimentação, exames. A gente, na clínica, eu sou especialista em tricologia, faço muita parte capilar, né? Então a gente sempre faz o screening, que é o rastreamento de todas as doenças sistêmicas, né? Porque tudo vai influenciar na pele, né? E no resultado final do procedimento. Sim. O que a gente tem que passar como médico, em primeiro lugar, é a segurança, né? E, claro, resultado, produtos confiáveis, mas a segurança em primeiro lugar, né? Sim. Pessoas como eu que ficaram muito tempo com doenças, né? Eu fiquei muito tempo acamado, perdi toda a massa muscular, todo o cabelo, toda a pele caiu, né? Então, assim, eu ainda tenho dificuldade para ter todo o cabelo, mas para quem se salvou de um câncer linfático já me consideram vitorioso. Então, agora recuperar o resto, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que procurar um bom especialista. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite, adorei. Tem que voltar mais vezes. Com certeza, tem vai ser um muitas prazer. coisas Muito. do mundo da dermatologia que a gente vai falar.